Bem-vindos mais uma vez aos nossos debates sobre as Escrituras de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje daremos prosseguimento ao nosso debate sobre o Livro de Mórmon. Sou o professor Terry Ball, do Departamento de Escrituras Antigas da Universidade Brigham Young, acompanhado de 3 de meus colegas. Ao meu lado está a professora Gaia Stritern, é um prazer tê-la conosco. Obrigada. Também temos o professor Paul Hoskisson. Obrigado por sua presença, Paul. É um prazer. E por último, em nosso debate, temos o professor Clyde Williams. Obrigado por sua participação, Clyde. Obrigado. Bem, hoje vamos começar com o capítulo 8 do Livro de Mórmon. A situação é a seguinte: Lamã, Lemuel e Nefe voltaram com suas famílias de Zorã e de Ismael e estavam agora reunidos no vale de Lemuel, à beira do rio Lamã. Quando Deus quis dar-lhes algumas instruções enquanto estavam ali, através de uma visão maravilhosa. Pouco antes disso, Nefe fez a seguinte observação em seu registro, e aconteceu que havíamos juntado todo tipo de semente de toda espécie, tanto de grãos de toda espécie, quanto de sementes de frutas de toda espécie. Eles deixaram para trás o seu ouro e prata e tudo mais, mas não as sementes. Eles precisariam delas quando chegassem à terra prometida para o sustento, e seriam bem mais fácil, pelo menos no início, plantarem e usarem alimentos conhecidos. Mais para frente, eles mudaram os hábitos de plantio, conforme vemos no restante do relato, usando plantios nativos da terra prometida, e vemos aí que Leí declarou: "Eis que sonhei um sonho." Isso é interessante. Nós diríamos: "Tive um sonho." Por que essa forma usada, "sonhei um sonho", é tão importante? Bem, este é novamente um exemplo de frases típicas do hebraico que mencionamos em outros episódios. Às vezes, na gramática, o verbo e o objeto são a mesma palavra, como em sonhei um sonho. Essa forma era muito comum em todos os escritos semitas, tanto em hebraico como em babilônico e árabe também. Mas não soa bem para nós. Acho que nossos professores de gramática descontariam pontos se usássemos essa construção, mas vemos muitos casos como este por todo o Livro de Mórmon. Então, essa é uma ótima evidência de que, apesar de ter sido feito um resumo e uma tradução originalmente para o inglês, alguns dos termos da língua original infiltraram-se no texto, testificando de que ele é realmente o que Joseph Smith disse ser. Uma tradução de um registro mantido por um povo do Antigo Oriente Médio. Leí então reuniu sua família e lhes disse estar muito preocupado com Lamã e Lemuel por causa da visão que teve. Então começou a contar-lhes a visão. Eu queria fazer também um comentário sobre a linguagem. Falamos sobre esses hebraísmos e temos das línguas semitas contidos no texto, mas no versículo 4 vemos algo típico do inglês arcaico e sem equivalente em nenhuma língua da antiguidade. E há o termo no original em inglês que foi traduzido em outras línguas como jugo. Isso mostra que Joseph Smith, ao traduzir para o inglês, lançou mão do vocabulário que pôde, pois esse termo usado em inglês deixou de ser costumeiro desde antes do tempo da Bíblia, na versão do rei Tiago. Vemos esse termo 2 vezes no Livro de Mórmon e acho que nem aparece na Bíblia da versão do rei Tiago. Pode parecer para nós que ele errou na gramática, mas na verdade Joseph Smith usou uma forma corretíssima, mas do inglês arcaico, no esforço de reproduzir o texto que estava traduzindo. Ou seja, ao traduzir, ele se deparou com esse termo e usou a melhor expressão que pôde para dizer seja lá o que for que estava nas placas. Dá para fazer uma comparação com termos em grego, sem querer ser muito técnico, mas realmente não há nada parecido com isso em nenhuma língua semita. Aqui ele expressou-se em puro inglês. Isso tudo é muito interessante. Agora vamos resumir rapidamente o que Leí contemplou na visão. Clyde, que tal nos dar uma versão compacta dessa visão? Bem, ele estava passando por um deserto escuro pelo mundo e experimentando as tentações do mundo, conforme sugerido pelo presidente Benson. Vendo depois uma árvore à distância, um rio de águas, uma barra de ferro, um caminho, um edifício espaçoso, e depois uma névoa de escuridão, ou seja, ele viu vários símbolos que tinham significado e importância. Estes se tornaram um fundamento em qualquer tempo, não somente o tempo de Leí, mas todos nós podemos nos encaixar nesse sonho e nos perguntarmos: onde estou em meio a todo esse simbolismo visto por Leí?
nota-se que ele não despendeu muito tempo interpretando o sonho para seus filhos, pois Nefe foi orar para ter sua própria revelação e entendimento. Mas o que será que Leí queria realmente que Lamã e Lemuel, e até nós, pudéssemos tirar dessa visão? Acho importante captar os pontos principais deste acontecimento. Ele começou o relato no final do versículo 4, dizendo: "Em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste." Isso deu um tom para todo o resto, porque iniciou com um deserto escuro e triste. Mas antes de tudo, ao passar por esse deserto, um homem vestido com um manto branco veio até ele e disse: "Segue-me." E ao seguir esse homem, ele se vê naquele deserto triste, como diz no final do versículo 7, mas o homem não estava mais lá. Ele ficou ali por várias horas. Por muitas horas, conforme o versículo 8, e a única forma de sair desse deserto era orando. E isso foi um ensinamento importantíssimo que Leí quis passar. Acho que Lamã e Lemuel deveriam entender a mensagem. Não sabemos se eles o fizeram, mas se alguém está na escuridão, tem que orar. É a única saída. E quando orou, ele percebeu no versículo 9 que estava num campo largo e espaçoso. Isso provavelmente representava a mortalidade. Ele passou pelo deserto escuro e triste, ou seja, a mortalidade, e não conseguia enxergar bem. Ele orou e pôde ver mais amplamente o campo espaçoso e também uma árvore e seu fruto, e foi até lá para provar dele. Mais tarde, iremos aprender o que isso era, quando chegarmos às passagens onde Nefe descreve sua visão. E depois, por esse fruto ser tão bom, ele quis que sua família provasse também. Ele olhou à sua volta e de lá viu sua família. Primeiro ele viu Nefe, Sam e sua esposa e acenou para que eles viessem. E eles foram. Aí ele viu Lamã e Lemuel. Estes estavam bem longe e não vieram. Então ele notou nos versículos 19 e 20 a barra de ferro e o caminho estreito que iam até a árvore onde ele estava. E ele olhou para além deste lugar e da fonte e viu um campo largo e espaçoso, como se fosse o mundo. Este era outro campo espaçoso, diferente daquele aonde ele foi no início, conduzido pelo homem de branco. E o que ele viu ali foi uma multidão tentando ir daquele lugar que era como o mundo para aquele campo espaçoso que ele atravessara para chegar à árvore. Ao longo do caminho, eles queriam segurar na barra de ferro. Queriam tomar o caminho, mas levantou-se uma névoa de escuridão no versículo 23, que não os deixavam ver aonde iam, e só era possível chegar à árvore segurando na barra e seguindo o caminho. Essa mensagem era para Lamã e Lemuel também. Era para Lamã e Lemuel, e alguns agarraram na barra, alguns ficaram firmes, outros soltaram, alguns chegaram à árvore e se foram, outros chegaram e ficaram, e alguns nunca chegaram até a barra, ficaram perambulando na névoa de escuridão, nunca oraram e nunca saíram da escuridão. E depois vemos no versículo 26, alguns chegando ao edifício espaçoso e aprendemos o que isso significa sobre o mundo. Mas acho que a mensagem final aqui é para nós também, sobre como nos encaixamos neste sonho sobre o mundo e a pré-existência, e como estamos tentando chegar à árvore. Queria ouvir o Clyde falando sobre isso novamente, pois já o ouvi antes, sobre as pessoas que chegaram e as que não chegaram até a árvore. Me parece que há pelo menos 4 grupos de pessoas aqui. E é importante reconhecer que esses 4 grupos se encaixem perfeitamente, eu acho, com a parábola do semeador e os 4 tipos de solo. Dá para traçar um paralelo entre esses 4 grupos e os 4 tipos de solo, mas para mim, o mais interessante, podemos voltar e ver em detalhes, são esses 2 grupos que chegaram até a árvore, e notamos uma linguagem paralela em cada caso, ou seja, os que foram em direção à árvore e tomaram um caminho avançado com esforço logo agarraram a barra ou não conseguiram agarrá-la. Em outras palavras, dá para ver a diferença. Nos versículos 21 e 22, onde eles avançaram e seguiram o caminho. Eu paro e pergunto aos meus alunos, vocês veem algum problema com esse grupo? E a resposta geralmente é não, nenhum problema. Eu digo então que se eu fosse o patrulheiro desse parque, o Parque da Árvore da Vida, eu estaria muito preocupado. Estaria gritando para eles agarrarem a barra. E aí, como vemos no versículo seguinte, chegou a névoa da escuridão. E como eles ainda não tinham conseguido agarrar a barra, se extraviaram. Isso é bem claro, mas aí chegamos aos versículos 24 e 25 e vemos aqui o grupo que fez a mesma coisa. Avançaram com esforço. Neste caso, eles se agarraram à barra de ferro. Avançaram em meio à névoa da escuridão, segurando a barra.
e provaram do fruto e sentiram vergonha. Então pergunto como fiz a mim mesmo quando ainda era jovem, professor do seminário, e ao ensinar esta lição pela primeira vez, aqui nesse grupo no versículo 30, os que avançaram agarrando-se continuamente à extremidade da barra de ferro, prostraram-se e comeram do fruto e não se afastaram. E no final do versículo 33, quando outros começaram a zombar, eles então deram atenção. Comecei a pensar, por que a diferença? Eu acho que todos nós, santos dos últimos dias, estamos indo para a árvore, ou pensamos que estamos indo, claro. Então pergunto, como posso saber se vou me perder ou não? E me parece que há 3 razões diferentes, coisas que aconteceram aqui. A primeira é como agarramos a barra, segurando ou agarrando continuamente com firmeza. Segurar pode ser, como disse Elder Bednar há algum tempo, talvez apenas com os dedos, ao invés de agarrar com toda a força. Talvez tenha o desejo de experimentar outras coisas, mas não solta a barra de uma vez. Talvez não sinta essas coisas do fundo do coração. Talvez você tome o sacramento, mas não com real intento e atitude. Como a frase, banquetear-nos com as palavras de Cristo e não simplesmente provar um pouco. Exatamente. Não basta dar uma provadinha, temos que nos fartar de verdade. Então apenas segurar não é o suficiente. E a segunda diferença é quando eles chegaram à árvore. E este grupo que continuava segurando prostrou-se. Acho que não somente de cansaço, mas por reconhecerem o valor do que receberam junto à árvore e pela companhia que tem ali, pois a árvore, em última instância, representava Cristo, como será mostrado por Nefe nos capítulos 10 e 11. E depois o terceiro grupo, bem diferente, quando enfrentaram zombaria e perseguição ou quando chegaram às provações e que estavam lá sem motivo, sem dar devido valor, se perderam. E os outros, para que isso tinha grande significado, entenderam o valor da expiação e o precioso fruto que receberam. Então não deram ouvidos porque sabiam o que realmente importava. Realmente adoro essa frase. Não lhes demos atenção. Acho que é uma grande lição aqui. Estamos todos no mundo, sempre haverá dificuldades, sempre haverá pessoas tentando nos puxar para os lados. Mas quando focamos na expiação do Salvador, como este grupo fez, então isso se torna uma ajuda. E torna-se muito mais fácil não ligar para o que os outros estão pensando ou fazendo. Não lhes damos ouvidos. Isso é uma poderosa mostra sobre Lehi, Nefe e sua família. Você pode nos falar um pouco mais sobre os 4 solos e como se relacionam? Parece-me que o último grupo é o solo fértil, que dá muito fruto. E aí você disse que o segundo... Se virmos no capítulo 13 de Mateus, ao olhar esses 4 solos, deixa eu achar aqui rapidamente. Em Mateus 13 temos os 4 solos, e sem me estender muito aqui, temos o exemplo da semente. Bem, vamos por ordem. No versículo 4 temos as sementes que caíram à beira do caminho. Estes são os que estão indo em fila para o edifício espaçoso, mas que não criam raiz. São pisoteadas, os pássaros vêm e comem as sementes antes que tenham tempo de germinar. Esses que nem sequer chegam até o caminho são os que seguem em fila para o edifício espaçoso. Os segundos seriam as sementes que caíram em terreno pedregoso. Criam raiz se plantarmos sementes no começo da primavera em terreno pedregoso, com solo fértil. No começo não dá para ver a diferença, mas quando o calor chegar, estas raízes superficiais em solo pedregoso murcharão. Estes estão segurando na barra, mas não têm profundidade em suas raízes para segurar com força. Eles estão bem quando tudo está bem. Mas ao primeiro problema, ou teste, murcham e morrem e são vencidos pela névoa da escuridão. E o terceiro seriam os espinhos, como aprendemos na parábola do semeador, no versículo 7. Que, como foi dito pelo Salvador, são os cuidados do mundo. Estes vêm, mas não seguram firme na barra. São vencidos pela névoa da escuridão ou pelas tentações do diabo e se extraviam. São esses que têm vergonha quando chegam à árvore? Sentem vergonha e depois... Eu diria que esses vão com aqueles que caíram em terreno pedregoso, ou seja, não têm profundidades em suas raízes, e quando alguém zomba deles, se sentem envergonhados. E o
outro grupo é o dos espinhos, porque vai de mãos dadas com os cuidados do mundo ou tentações do diabo. São os que não estão agarrando a barra de ferro, como em 1 Nef 8, versículos 21 e 22, e finalmente os do solo fértil, que agarram a barra sempre e permanecem fiéis. Para mim, uma coisa muito interessante é que estas duas representações literárias vêm da mesma fonte, o Senhor. Ele apenas usou duas parábolas diferentes, mas sobre o mesmo princípio. E ainda há quem diga que Joseph Smith inventou isso? Discordo, não seria possível. É um convite a nós, e certamente a Leí e seus filhos, para olharmos estes diferentes grupos, diferentes solos e perguntamos: onde é que eu estou? Onde quero estar? O que preciso fazer a mais para chegar onde devo? No capítulo 8, versículo 37, depois de Leí explicar sua visão, ele exortou a Lamã e Lemuel com toda a ternura de um pai. Quem é pai pode se identificar com Leí, rogando ansiosamente por causa da visão, pois sabia que vinha do Senhor e imaginava o que poderia acontecer aos filhos. E naquele tempo, claro, ele acreditava que eles ainda tinham uma chance. Sim, queria que eles obedecessem. Acho que isso nos leva de volta ao capítulo 1, quando falamos sobre as ternas misericórdias do Senhor. Em grande escala, isso é o que o livro de Mórmon quer nos ensinar. Aqui vemos Leí como o tipo de pai que ensina os filhos com ternura e misericórdia. É como ter um microcosmo do plano maior que é ensinado pelo livro de Mórmon. Voltamos ao 1 Nef, que mostra um caminho para a liberdade, e vimos que Jerusalém seria destruída. Ali, eles poderiam se libertar de Jerusalém. Aqui, nesta representação, nós podemos nos libertar do mundo. Não precisamos ser vencidos por essas coisas. E aqui ele estava tentando advertir sua família, como fez com Jerusalém. Ele estava tentando dizer a nós, de certa forma, que o Senhor pode preservar-nos da destruição. Não temos de chegar a um rio de águas ou uma névoa de escuridão, nem um edifício espaçoso, mas teremos que chegar a Cristo e partilhar do fruto usando as Escrituras para isso. Não posso deixar de dizer mais uma coisa sobre o sonho em si e o que acho que ele ensina. No começo, Leí estava na escuridão e orou para sair dela. Acho que isso é a chave para todo o resto. Se alguém quiser sair da escuridão espiritual e estiver perdido no mundo, terá que orar. Essa é a chave. Outra coisa que me impressiona é que depois de ter comido do fruto, ele pôde ver o que nós não podemos. As pessoas na névoa de escuridão não conseguiam ver além da névoa, mas Leí podia vê-los e onde estavam indo. E podia ver coisas que o mundo não podia. Para mim, é uma advertência para prestar atenção ao profeta, porque ele vê o que não vemos. Excelente, ótimo ponto. Não é dito se Lamã e Lemuel realmente entenderam e o que fizeram depois. Sabemos o que Nef fez no capítulo 10. Também no capítulo 9, quando Nef diz: ouça, leitor, acabo de resumir os escritos de meu pai. Às vezes chamamos de livro de Leí. E agora vou dar-lhes o meu próprio relato do que se passou. E aí ele começou a narrar as suas experiências. Acho que o capítulo 10 é muito importante porque nos dá uma explicação de como Leí teve essa visão. Aprendemos que ponderar sobre as Escrituras abre a porta para a revelação. E há umas pequenas chaves no texto que sugerem que a razão para que Leí recebesse sua visão foi por estudar as Escrituras. Vemos no capítulo 5 que ao pegar as placas com os registros, o que eles fizeram? No versículo 10 diz: examinou-os desde o princípio. E novamente no versículo 21, e os havíamos examinado e visto que eram de grande valor. Acho que isso foi o catalisador para a sua visão, ter examinado os registros. E há ainda outras chaves aqui para ajudar-nos a entender ainda mais o que Leí estava examinando. Se virmos dos versículos de 12 em diante, Capítulo 10,
Sim, no 10. Sim, e meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. De onde tiramos essa linguagem nas placas de latão? Vem da alegoria de Zeno, certo? E acho que o fato de Leí ter visto uma árvore em sua visão, que é certamente a árvore da vida, e ainda a alegoria da árvore de Zenos, imagino se ele pensou sobre a Israel do convênio sendo espalhada. Como isso iria afetá-lo e também a sua família? Ponderar sobre essas questões pode ter sido o que abriu a porta para essa visão. Perfeito. Voltando ao que você disse sobre ele ter lido a alegoria e associado alguns dos elementos dela, provavelmente ele leu isso nas placas de latão, também no capítulo 10, depois de ter falado sobre a destruição. Depois de saírem de Jerusalém, ela ainda levaria alguns anos para ser destruída. Portanto, ao falar sobre essa destruição no 10:3, ele viu isso na visão. Isso ainda ia acontecer. Mas uma das coisas que faz Leí rejubilar em tudo isto é o que ele disse no versículo 4, que o Senhor levantaria um profeta entre eles, como o próprio Moisés. Isso é uma paráfrase de Deuteronômio 18:15-19. Ela não apenas se refere à alegoria da oliveira, mas também a Deuteronômio. E no versículo 8, ele parafraseia Isaías 43, novamente falando sobre João Batista, que prepararia o caminho para o Senhor. Então aqui, Leí já leu e examinou as placas, antes de começar o outro conjunto de placas. E Nefe tentou apresentar-nos tudo isso para que pudéssemos entender todo o contexto como um todo. As visões devem ter brotado da leitura das Escrituras e sido repletas de detalhes, pelo jeito como ele as descreveu ao longo do relato. Assim, no versículo 3 do capítulo 10, ele explicou claramente sobre o cativeiro babilônio e a volta do mesmo, e depois falou sobre o nascimento do Messias no versículo 4, e em seguida falou sobre o ministério de João Batista e até o que lemos no versículo 8. Que ele está aqui para batizar. E que ele batizaria em Betabara. Isso não está em Isaías. Ele deve ter visto isso e pensado, este lugar, eu conheço este lugar. Ele não está batizando em Betabara. Depois testificou sobre o Espírito Santo quando Cristo fosse batizado. E depois sobre sua ressurreição e sobre seu povo. Estou no versículo 13. Chegando ao novo mundo e à dispensação dos gentios, os quais ele entendia que seriam os guardiões do convênio dos últimos dias, com a responsabilidade de coligar a Israel dispersa. A visão deve ter sido abrangente e detalhada, como ele a descreveu, e foi apenas uma introdução ao que Nefe escreveu nos capítulos 12, 13 e 14, ainda com maiores detalhes. Bem, o que Leí nos ensinou é tão poderoso para Nefe que não foi suficiente somente ouvir a explicação de seu pai. No versículo 17 diz, eu, Nefe, também desejei ver, ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo. Tão importante quanto ouvir de seu pai esses ensinamentos e o que o sonho representava, era seu desejo ardente de ter sua própria experiência sobre isso, para poder seguir adiante. E no versículo 19, pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados. Nesse contexto, acho que o mistério para ele era, quero saber as coisas que meu pai viu também. Parece-me que uma das principais mensagens no início do livro de Mórmon é que Leí era certamente o profeta de sua família, o líder da família. Teve visões e revelações. E, para a maioria das pessoas, isso seria suficiente. Mas o que o livro de Mórmon nos ensina é que também temos o direito a receber visões e revelações do Senhor. E Nefe foi o melhor exemplo disso. Quando seu pai teve a visão no capítulo 1, Nefe quis ter também. Quando seu pai falou sobre a vida do Salvador, tão bem descrita neste capítulo, Nefe quis saber também. Ele quis o mesmo, quis essa revelação espiritual. E isso é um dos fundamentos da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, que foi tão bem descrita nesse começo do livro de Mórmon.
Você acha que Lamã e Lemuel poderiam ter essa experiência também? Com certeza. Eles não quiseram, mas poderiam. Até mesmo Lamãs e Lemuéis em nossas famílias podem ter essa No experiência. capítulo 15, Nefe lhes disse, quando estavam discutindo sobre o que o pai havia dito: haveis perguntado ao Senhor? Não, bem, por que não? Porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. Isso somente porque não haviam perguntado, e Nefe aprendeu com isso, que se pedirmos, Deus nos responde. Muito bem, chegamos ao final, Clyde. O que podemos levar conosco sobre a mensagem dos capítulos 8 a 10? Acho que nesses capítulos, referindo-me ao Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, se arrependerem-se e vierem até Ele. Essa é a essência desses capítulos. E se voltarmos ao 9, veremos que o Senhor conhece todas as coisas. E do versículo 6, desde o começo, e prepara um caminho para realizar todas as obras. Ele mostrou a Nefe e a todos que tenham o desejo que isso é verdade. Essa árvore da experiência da vida apresentada aqui é uma coisa muito profunda. Ela torna-se o fundamento onde não apenas Leí se firmou, mas também Nefe. E apesar de não ter tido detalhes do sonho, depois dos capítulos 10 a 14, ele voltou a falar do que aconteceria ao povo e tudo se encaixa nessa perspectiva. É o que fazemos com as Escrituras, é o que fazemos com a Palavra de Deus. Isso é o que fará toda a diferença em nossas vidas, em nossos lares e famílias, e na sociedade. O que fazemos com Cristo? Essa será a história por todo o resto do livro de Mórmon. Essa é a árvore. Eu me achego a Cristo? Como me sinto sobre Ele, sobre a expiação? Essa é a mensagem aqui, e se eu usá-la como parte vital da minha vida, aí sim, terei esse fruto mais doce que todos os frutos. Será uma vida maravilhosa, mesmo com os desafios que Nefe certamente testificou para nós. Assim como seu irmão Jacó e outros também. Acho que é simplesmente uma analogia maravilhosa para vermos e aprendermos com ela. E isso é o que importa para mim. Obrigado.